Ele não tem nada de preenchimento, nada de modinha, é tratamento da pele. É normal começar o olho dar uma afundada, marcar muito o bigode chinês, a boca começa a atrofiar. Então a gente tem que avaliar qual nível que a gente tá. Você se olhar no espelho todos os dias e ver uma coisa que te incomoda, tem que fazer, eu sou super a favor, faço também. O que a Isa fez ali? Revela! Eu vou colocar a minha foto do antes e depois, gente. O que a gente vai conseguir garantir que esse procedimento estético ele tenha sucesso é justamente como você preparou o seu corpo para esse procedimento. Normalmente, quando a gente chega nessa idade, a gente se preocupa muito mais com a questão da qualidade da pele. Olha! Todo mundo com a mesma boca, com o mesmo formato de rosto, mudando completamente. Eu tinha uma resistência... Não fica achando que é bobeira, porque fulano acha que é futilidade. Problema de fulano. Você tem que cuidar de você, da sua imagem, do que você vai ver todos os dias. Outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre como a gente vive hoje, uma verdadeira era dos procedimentos estéticos, né? Nunca se falou tanto em rejuvenescimento. E são tantas técnicas, tantas promessas, tanta informação, que em meio a tudo isso, muita gente fica sem saber por onde começar. E sem contar que o resultado, ele não depende só de você ir lá fazer um procedimento estético, né? A alimentação, os hábitos de vida, tudo isso tem um papel muito importante em todo o processo. Por isso, no De Bem Com Você de hoje, a nossa conversa é sobre procedimentos estéticos, rejuvenescimento e a relação entre o corpo inflamado e a saúde da pele. Eu sou a Nicele Fonseca e vem comigo conhecer as convidadas deste episódio. Doutora Maria Ruth, cirurgiã dentista com especialização em harmonização orofacial. Ela é residente em bucomaxilofacial e traumatologia, está se especializando em cirurgia estética da face. Além disso, ela é professora masterclass. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Uma honra estar aqui novamente, viu? A honra é nossa de te receber. Gente, Sheila Alves, advogada e empresária. A Sheila empreendeu depois dos 50 e é fundadora da marca de cosméticos e nutricosméticos Laboderme. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, que deu um prazer estar aqui. E tá aqui com a gente também ela, Vanessa Costa, nutricionista e especialista em saúde da mulher e modulação intestinal, com mais de 20 anos de atuação. Sempre uma alegria te ter, Vá. A alegria é minha. Eu me sinto em casa. Já faz parte, ó. Ela, gente, Isabela Hoffman, sempre com a gente. Sempre. E, gente, hoje é um tema que eu amo, tá, Nicele? Um tema que eu acho que essa geração nova está muito preocupada, que o novo sucesso, depois dos 40, é ter saúde e estar bem. E eu gosto muito de conversar sobre essa questão de procedimentos estéticos com a Isa, né? Porque a gente já teve muitas opiniões que elas se esbarram, né, Isa? E eu já queria saber de vocês, assim, gente, opinião sincera, né? Qual que é a opinião de vocês sobre procedimentos estéticos hoje? Vamos começar aqui com a Sheila e a Vanessa? E aí? Olha, tem que fazer. Acho que a gente tem que ficar bem. Porque você se olhar no espelho todos os dias e ver uma coisa que te incomoda, leva para você, o resto do dia você fica incomodado. Então, se você se olha e fala assim, nossa, aquilo que me incomodava, eu estou livre, eu estou ficando bem. Então, é excelente. Tem que fazer, eu sou super a favor, faço também e super recomendo. Né? O mais natural possível, o medo é de ficar, né, muito... Mas super recomendo, tem que fazer. Eu ia falar isso, eu concordo com a Sheila, porém a gente tem que ter um certo cuidado aí com esse limiar, né? Até onde é natural e até onde excede demais. Então, acho que a gente precisa começar de cedo com os cuidados, começar tanto da parte da alimentação, quanto essa parte de procedimentos mesmo, aquelas correções que a gente está insatisfeito, mas ter o limite, porque o que a gente percebe também é que às vezes a pessoa perde o fio da meada e aí começa a ficar disforme, transforma muito o rosto, perde essa naturalidade. Mas sabe que, até pegando a deixa de vocês, amei a resposta, porque eu sempre tive
um pouco de resistência com procedimentos estéticos, assim, sabe? Era uma coisa assim que eu ficava, ai, gente, tá todo mundo ficando igual, cadê, né, a identidade de cada um? Então, eu comecei a ficar um pouco assustada, eu confesso, viu, doutora? Eu comecei assim, eu olhava, tava todo mundo com a mesma boca, com o mesmo formato de rosto, mudando completamente. Então, assim, eu tinha uma resistência grande. As pessoas que assistem a gente sabem disso, porque eu já falei disso aqui. Mas foi impressionante como eu fui moldando a minha cabeça. Outro dia eu estava em casa pensando, gente, será que eu já devia começar a fazer um botox? Não faz nada assim? ainda. E eu já falei com a Nikele várias vezes, Nikele tem que começar, porque assim, eu acho que teve um boom, principalmente na época da pandemia, que as pessoas realmente criaram um padrão, né? Sim. Então começaram a fazer os procedimentos e também eu acho que ficaram com muito tempo disponível, não tinha muito outras coisas e começaram a focar muito nisso. A se olhar mesmo, né? E aí, agora, eu acho que é o que eu disse, as pessoas já estão querendo ficar bem com naturalidade. E assim, eu sou super a favor, comecei muito jovem. Quantos anos que você tinha? Eu comecei a primeiro Botox, eu acho que foi com 22 anos, a primeira vez. E desde então, eu nunca mais parei, né? E eu acho que é isso, que o negócio é ter constância, né, para não ficar exagerado, não passar do limite, você saber ali até onde você quer ir e bom senso, né, gente? E o legal também é ter um entendimento, porque assim, quando a gente fala em tratamento facial, o que a gente pensa? É aumentar, é volumizar, é transformar, mas a gente tem tanto tratamento, que a gente vai falar aqui hoje, né, que é simplesmente cuidar, prevenir, corrigir, sem modificar nada, nenhuma feição, sem ter que fazer o preenchimento. É tratar, esse que é o diferencial. Quando a gente tira essa ideia de só o preencher, só o fazer lábio, botox, tem tantos tratamentos por trás disso que a gente começa a entender um outro mundo, assim, sabe? É até um pouco do que a Sheila trouxe aqui, né? Do que tá te incomodando ali. E eu ia até trazer isso para a conversa, né? Na experiência de cada uma de vocês, o que vocês avaliam que são as principais queixas das mulheres hoje? O que eu percebo mais em consultório é a flacidez, principalmente quando o paciente perde muito peso, e isso é uma coisa que agora está muito comum com o uso das canetas, o paciente perde peso rápido demais, então tem essa flacidez. Outra queixa que eu percebo que é muito comum é a questão do melasma, e que as mulheres têm essa queixa porque a faixa que eu mais trato é mulheres 40 mais, então são mulheres que já passaram pelas gestações, já tiveram, quem tem tendência, desenvolve muito melasma nessa fase, né? E aí, então, esses dois são maiores queixas. A gente tem outras queixas também ligadas à pele, procedimentos estéticos que não é facial, tipo lipedema, né? Que é uma outra queixa que tem tratamento tanto estético quanto tratamento nutricional voltado também. Mas esses três é o você mais vê, né? E vocês? Eu falaria da reestruturação, aquela queixa de rosto derretendo, literalmente. Porque aí junta a questão da flacidez, às vezes com perda de peso, com processo de envelhecimento também. As ruguinhas, que é o básico ali, a porta de entrada, né? E a falta de gerenciamento também. A gente começa a sentir uma pele, às vezes, ou com manchas, pela questão inflamatória do organismo, ou às vezes aquela pele com mais porosidade, um excesso de oleosidade, que a gente tem que equilibrar um pH. É mais ou menos isso. Acho que são as principais. Aí um que eu esqueci é o acne. Que é muito comum, o acne. E essa é para todas as faixas etárias, né? Começa lá do adolescente, tem gente que tem acne até, né, com mais idade. Mas uma coisa assim que me incomoda é o meu bulldogzinho aqui. É o derretimento. É o derretimento. Você olha, você fica igual um bulldog mesmo, né? Eu tenho muito medo de fazer preenchimento e ficar com aquela feição, volumoso, igual você falou, né? Igual a todo mundo. Então, eu prefiro fazer assim. Eu fiz o Ultraform há pouco tempo e o estimulador de colágeno. E eu acho que o skincare a gente tem que fazer a associação sempre. São as três coisas. Mas não precisa ficar com medo do preenchimento, não, que eu já fiz. Ó. Você ficou perfeito. Mas... Aí, ó, já estou mostrando que eu já fiz e não ficou igual a todo mundo. Isso a gente tem que realmente escolher, acho que é o profissional para fazer. Porque aqueles profissionais que realmente vai colocando, você vai pedindo, vai pondo. E não está nem aí, quer ganhar o dinheiro, se puder colocar 10 injeções aí de preenchimento, a pessoa sai assim, ele não está nem aí. Ô, Sheila, sabe uma coisa que eu percebo?
Essa faixa etária, acima de 40, eu costumo falar que é acima de 40 porque as pessoas ficam um período da vida trabalhando, aí quer casar, quer ter filho, e aí descuida do rosto. Totalmente. Aí na hora que a pessoa, de repente, muitos, né, na hora de aposentar, começa a ver e fala, meu Deus, será que ainda tem jeito, né? Eu não passei um protetor solar, não passei um hidratante facial, será que eu ainda consigo recuperar o prejuízo? E eu até acrescento, Isa, no que você está falando, até que ponto também a gente consegue rejuvenescer uma pele. Assim, alinhamento de expectativa, porque a gente já viu aqui a mãe que queria estar igual a filha, a mãe, né, queria estar igual a filha na festa de 15 anos. Ela queria transformar o rosto para ela ficar igual a filha, quando ela tinha, sei lá, 30 anos, alguma coisa assim. Então, tem surreal, esse alinhamento. Tem que ter um bom senso, né, gente? Né? Eu penso que você vê muito isso. Mas isso aí, o interessante é a questão da primeira consulta. É o que eu sempre falo, a gente tem que abaixar a expectativa do paciente, da pessoa que está ali. Porque às vezes a pessoa vem, principalmente agora na era da internet, né, vê muitos tratamentos irreais, muito Photoshop, e pensa assim, poxa, isso aqui é algo que eu consigo ficar com a pele exatamente assim, igual uma porcelana de boneca. Em alguns casos, sim, conciliado ali com tratamento de skincare, em casa, todos os dias. Em outros casos, opa, peraí, agora é isso daqui que a gente consegue tratar e vamos nessa linha que já é bem satisfatório. Agora, tem uma notícia muito boa para quem tem uma expectativa mais elevada, né? Porque se ela conduziu o hábito de vida ruim até ali e ela começa a mudar, a gente consegue já um outro tipo de resultado. Sim. Então, você vai ter uma expectativa mais... um resultado mais baixo quando você não está alinhado com essa parte também, aí já puxando o gancho do corpo inflamado. Se o corpo já está todo desequilibrado, esse resultado ele não vai vir. Você pode correr atrás, pode fazer vários procedimentos diferentes, investir bastante, que não vai trazer. Agora, quando você consegue fazer um preparo antes, mudando o estilo de vida, aí você pode levar um pouquinho essa expectativa. A pele, ela super responde com a questão da alimentação. E do estilo de vida, porque quando a gente fala, não é só alimentação, é cigarro, bebida, álcool, né? E a constância, né? Constância para tudo. Exatamente. Não só na alimentação, né? Mas no skincare e também a visita constante, os tratamentos e tudo, ver o que tem de novo. Mas principalmente, eu acho assim, a alimentação, que não adianta, hoje vou comer salada, fruta só o dia inteiro. Aí amanhã você enche a cara de chocolate, bebe, fuma. Não adianta. Uma coisa que você falou aí que eu achei interessante da gente colocar é que às vezes você não precisa ficar com medo de fazer esse preenchimento. Se você tiver com o seu hábito legal, o seu estilo de vida bom, fazendo uma ingestão equilibrada de proteína, dos outros nutrientes, vai dar um resultado bacana, né? Aí se você tiver, lógico, assessorado por um profissional que ele seja capacitado para isso. Porque hoje também a gente vê muitos profissionais fazendo os procedimentos estéticos e que às vezes eles não têm total capacitação. E tem um tal de moda, né? Tira, põe. Vai seguindo a moda, aí põe silicone, já na hora de todo mundo tira. Até sobrancelha. Acha que é uma moda, algo passageiro. Não passar rímel, não fazer mais nada. Então, assim, acho que a gente tem que se olhar e falar, não, isso é bom para mim. Sim. Eu gosto assim. Né? E não ir no modismo. Cuidado com essa parte da moda, né? Agora tá na moda, tá no TikTok, tem no Instagram. O pessoal tem a lâmina para poder tirar a acne, tá fazendo isso em casa. Sério? E aí vai raspando. À medida que você vai fazendo essas raspagens ali, você passa não só fazer descamação da epiderme, como você começa a atingir a derme. Nossa. E aí ali você vai criar uma cicatrização. Não vai sair nunca. Exatamente. Só que ali pode trazer uma mancha. Entrada de bactéria também. E se a sua alimentação estiver inadequada, seu estilo de vida estiver inadequado, piorou a resposta. Então, ter essa cautela com o que está na moda e o que é bom para você, porque é isso, é individualizado. Quando a Nick traz assim, tá todo mundo ficando igual. Por quê? Todo mundo está querendo o padrão de beleza que foi colocado e muitas das vezes não está ouvindo o profissional que está assistindo, falando assim, não, isso aqui não vai ficar bom. Eu lembro que teve uma Photoshop, né? Que põe, sabe esses fios de nariz para poder afinar o nariz que você não faz plástico? Então, eu cheguei na dermato e falei assim, o que
você acha? Estava querendo fazer esse fio? Ela, N-A-O-T-I-O, não. Você vai ficar com o nariz igual de tomada. Não pode. Então, assim, você tem uma pessoa que te fala a verdade, não quer só ganhar o dinheiro a respeito disso, é muito importante também. Sabe por quê, Vá? A gente está falando de um assunto que envolve a nossa autoestima, né? E quando a gente fala de pele, do rosto, da face, principalmente, são muitas queixas, né? Você que está aí assistindo a gente, qual que é a sua queixa? Comenta aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, qual que é a principal queixa que você tem? Porque a gente vai trocando isso com outras mulheres, você começa a perceber que assim... É vasto, né, Maria? E aí eu ia até te perguntar isso, assim. Eu penso que a gente tem duas situações. A gente tem aquela mulher mais jovem, ali com 25, 30 anos, que está começando a perceber algum sinal de envelhecimento e quer prevenir. Ou você tem uma mulher já com 50, 60, 70, enfim, e que olha para trás e pensa, talvez eu devia ter feito diferente, será que agora tem jeito? Existe diferença em procedimento estético para essa mulher de 30 e para essa mulher de 60, 70? A primeira questão que a gente tem que avaliar é que não é sobre só o fator cronológico. A idade é um dos fatores que pesa, com certeza, porque se a pessoa está com 50 ou 20, ela passou 50 anos da vida ou tendo bons hábitos ou tendo maus hábitos, né? Então, assim, é um fator que a gente tem que avaliar, mas principalmente a necessidade individual. Então, assim, poxa, eu comecei a fazer minha toxina botulínica com 40 anos. Tá, tudo bem, seu tônus muscular é um tônus mediano, mais leve? Tá certo, você ainda está no preventivo, não é porque está com 40 anos que é o corretivo. Então, assim, a questão da idade é um dos fatores ali da pontinha do iceberg, mas tem outros fatores que a gente tem que avaliar, necessidade, genética, essa questão do processo de envelhecimento. Tem muita gente que envelhece muito bem, juntando com os fatores externos, skincare, ali, a questão nutricional, esportes e tudo mais. Tem gente que a genética ajuda muito. Eu tenho um paciente de 45 anos... Te juro, se a gente colocar ela aqui, ela faz pouquíssimos tratamentos. Mas, assim, regenerativos, bem light mesmo. Você daria para ela uns 28 tranquilo. Mas, assim, nunca bebeu, nunca fumou. Ela é vegana, vegetariana. Então, assim, isso muda muito o contexto geral. Então, assim, não é só sobre idade. Mas que há diferença, com certeza. Se a gente pega uma paciente ali com 60 anos e uma com 30... possivelmente vou ter que tratar mais camadas da pele, a epiderme, a derme, a parte muscular, fazer um tracionamento, uma reestruturação, que talvez a paciente de 30 anos já não tem tanto essa necessidade. Seria mais um alinhamento, alguns pontos mais assim, sabe? E tem que lembrar também, né, que com a questão do envelhecimento, de fato, tem a perda de colágeno. Então, a partir dos 30, geralmente é a perda de 1% de colágeno da pele por ano. E quando entra no climatério, menopausa, na menopausa, nos 5 primeiros anos, você perde 6%. Então, é muita 10% coisa. por dia, porque menopausa... Gente, menopausa é tudo muito, né? É demais. É muita coisa. Então, ali naquele momento, talvez a sua pele nem responda da mesma forma. Por isso que é interessante começar um pouco antes, porque você ainda tem um tônus muscular melhor. Quando eu fiz a primeira vez, eu tinha uma glabela muito acentuada aqui, era aquela ruga de expressão. Todo mundo achava que eu era uma pessoa muito brava, né? E aí, isso foi assim, tipo, eu tava com uns 37. E antes de fazer essa glabela com preenchimento, eu tinha tentado fazer só um botox para tirar. Aí, quando eu cheguei na médica, ela falou assim, não, botox não vai resolver isso aí não, já passou muito tempo. Você vai ter que fazer realmente um preenchimento para poder tirar essa ruga de expressão que já está muito profunda. Então, como eu já tinha essa ruga há muito tempo, se eu tivesse começado antes, eu não teria que fazer o preenchimento, talvez. Aí entraria né? nessa questão. Se tivesse começado antes com a toxina, isso que eu tô falando, esse afundamento? É o excesso do tônus apertando. Então, assim, tem que tirar a causa. A causa é muscular. E no seu caso, como já estava fundo, teve que fazer um leve preenchimento para ficar... para poder harmonizar. Gente, tem que tirar mesmo, porque eu vou te falar, tem gente que fica tão marcado que você olha e você fala, a pessoa tá brava comigo, eu não fiz nada. Não, tinha gente que tinha medo de chegar perto de mim. Aí atrapalha até o relacionamento.
cara de brava. Ai, mas isso é verdade. gente. Então, Imagina. assim, Imagina no outro. Não, imagina. 1 quilo. Aí ela já tá... Eu tô lá com a carinha normal, mas tá com a ruga ali e a pessoa já tá achando que eu tô fazendo. Então, assim, a gente... Sabe o que eu queria fazer na minha vida, viu, doutora? me Eu conta. queria deixar o meu rosto com um leve sorriso. Tipo assim, porque às vezes eu vejo, quando eu tô distraída, às vezes eu faço assim, ó. Mas a mulher tem Sabe? muita essa Eu questão queria de fazer- ficar assim, ó. Eu queria ficar com a carinha mais boa, porque às vezes a pessoa fala assim, você tá com a cara muito ruim. Não era ruim, era que eu tava séria. Quando eu tô concentrada, eu fico muito séria. E até trazendo, a gente fez uma prática de yoga no final de semana, né? Aí saíram as fotos do evento. Gente, eu tô assim, ó, muito Não. concentrada. Mas eu tô muito séria. Você viu as leve minhas sorriso vai fotos? funcionar pra Não, você também. você viu eu? Eu olhei, eu falei, eu não tenho nem coragem de colocar isso aqui na internet, porque eu, todas Mas, as ó, fotos, eu tô com a isso cara aí fechada. é aquela técnica que, inclusive, a gente chegou a fazer em você. Vamos aproveitar, Maria? Vamos. Porque eu ia trazer primeiro os corretivos, mas vamos falar dos preventivos, Vamos, né? O vamos que a sim. gente tem de procedimento estético hoje nesse sentido de prevenção? Olha, a gente tem que avaliar em qual nível que a gente está. Igual eu te falei, não tem a ver com idade, tá? Se a gente está no preventivo bem inicial, se eu tenho uma qualidade de pele boa, se meu nível de colágeno está legal, se meu tônus muscular é muito forte, ele é mais fraquinho, se eu tenho muita reestruturação na face, seja óssea ou seja, às vezes, tecido adiposo. Porque quanto mais jovenzinha, mais gordurinha a gente tem na face, mas no ponto certo. O que acontece quando a gente vai envelhecendo? Essa gordurinha vai mudando de lugar. Então, Desce é onde pra cá. acontece Esse bulldoguinho. esse bulldog. Então, toda essa reestruturação. Então, a gente tem que ver qual o ponto que a gente está para começar a tratar exatamente o que é necessário. Qual que é a diferença do preventivo para o corretivo? A quantidade que a gente vai fazer, o ponto que a gente vai tratar, de quanto em quanto tempo. Normalmente, um preventivo, a gente consegue fazer um tratamento aí a cada 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do tratamento. Quando é corretivo, peraí, não vou ficar 2 anos sem fazer nada. Sim. A gente tem que fazer ela dependendo a cada 8 meses, 1 ano também. Mas, de toda forma, não é nada que a gente vai ficar ali. Poxa, a cada 2 meses eu tenho que estar... Não é. Se está fazendo dessa forma, está errado. O legal da gente tratar é para colher o fruto. Porque senão não chamava tratamento. Se a gente faz uma vez, ali no início, talvez nos primeiros 3 meses, faz alguns tratamentos diferenciados, de acordo com a necessidade. E depois eu vou ver aquele paciente 2 vezes por ano. Então, uma esse vez por ano. fazer a tratamento manutenção. mesmo que eu tô querendo fazer pro sorriso, qual que é? Só pra mim saber Na que eu quero verdade, ficar com a esse carinha mais tratamento aí boa. é o seguinte, isso aí é parte muscular. Toda vez que tem mímica, cara de brava, sorriso, tristeza, a gente está fazendo o quê? Uma força, uma contração muscular. Então, um dos tratamentos, porque eu sempre falo, gente, tem muito tratamento para qualquer queixa que você quiser, facial, cabeça, pescoço, mas é tratar essa musculatura, esse tônus muscular. Aí. Então, esse músculo que faz o boquinha triste é o abaixador do ângulo da boca. É um dos pontos que a gente trata com botox. Aí tá fácil. Ô, Isa, vamos pegar a Isa como exemplo aqui, porque eu já entendi que a questão do procedimento é muito individualizado, Sim, né? sim. O que a Isa fez ali? Revela! Ai, momento da gente, revelação. olha, eu vou colocar a Do minha antes. foto do antes e depois, gente, mas assim, é porque eu confio muito na Maria Ruth, tá? E ela realmente fez uma coisa que eu amei demais. E foram pra poucas gente. coisas, não foi, doutora? Foram pouquíssimas coisas, porque assim, a Isa tem um tônus muscular legal, ela tem uma estruturação de face, a maçãzinha dela já é projetada, que é dela, é o osso dela. Ela tem um rosto relativamente simétrico, não tem tanta assimetria. Então, o que a gente fez, principalmente, que eu acho que deu mais o upgrade, assim, foi melhorar aquele aspecto de olhar cansado. Porque a Isa, ela tem uma bolsa na região periorbital ali. Bem que a aqui, gente, gente, ó. literalmente, qual que é o tratamento de bolsa? O tratamento é um único exclusivo, que é a cirurgia, a blefaroplastia, né? Com essa remoção de gordura. Só que em alguns casos, como o da Isa, que ela não tem excesso de flacidez, excesso de pele, por que a gente entraria com uma blefaroplastia, ela agora, jovem do jeito que é, para depois ter que fazer novamente daqui 10, daqui 20 anos? Porque a pele, ela continua essa flacidez. Então, no caso, a gente literalmente deu uma aliviada, uma amenizada nessa bolsa, melhorou o contorno da Isa, Melhorou tudo, trouxe um aspecto mais de embelezamento em alguns pontos estratégicos. E esse que é o legal, a gente olhar para o rosto dela e não falar exatamente Não o que saber. foi feito. Foi alguns pontos, e literalmente é isso que a gente tem que fazer no consultório. Eu trabalho ali uma bolinha ali, um pedacinho aqui, tampo aqui um negocinho que está caindo, e é o contexto geral. Não é assim, nossa, eu fiz preenchimento labial, nariz. Não existe a gente diferenciar o ponto.
Eu melhorei o full face, o rosto como todo. E ninguém sabe o que eu fiz, viu, Exatamente. gente? Só vocês aí, que é segredo. Ninguém Não é conta, pra contar. Ninguém Agora, nem sabe. agora, se a gente pensar nesses procedimentos corretivos, né? O que a gente tem hoje aí? Porque eu até comentei no início aqui do programa que são tanta informação, tanto procedimento, é tanta coisa que todo mundo se perde, né? Assim, mas de um modo geral, o que a gente tem hoje? O corretivo, o que a gente tem que avaliar? Normalmente, a pessoa que já está no corretivo bem avançado, ela já tem uma perca de estruturação óssea. A região óssea vai mudando com o passar do tempo. Então, por exemplo, a região orbicular. Quem nunca teve uma olheira, passou ali dos 40, 50, é normal começar o olho dar uma afundada, às vezes começar a aparecer uma bolsa. Dependendo da parte óssea, começa a marcar muito bigode chinês, a boca começa a atrofiar. Então, a gente tem que avaliar qual o nível que a gente está. Em alguns casos, conseguimos tratar muito. Gente, quando eu falo em alguns casos, eu estou falando de pelo menos assim, uns 95%. A gente consegue tratar reestruturação com injetáveis, ou com biochip de colágeno, ou com maquinário que entraria em ultraforme. Depende muito de cada rosto. O que eu falo é, não pegue o que está na internet, que está hypado e tudo mais, e tenta fazer isso para você. Por exemplo, eu tratei uma paciente lá no consultório que ela vivia fazendo ultraforme. Gente, o ultraforme ele é maravilhoso, ele é muito bom. Mas, em alguns casos, piora o rosto do paciente. Por exemplo, um paciente que tem um rosto muito magrinho, muita flacidez e pouca gordura. Vai fazendo só ultraforme, ele vai chegar um momento que ele fala assim, não estou vendo diferença nenhuma. E o não ver diferença é muito triste, porque a gente está fazendo um investimento para colher aquele resultado. E se a gente não vê nada, a gente fala, não, peraí, isso não funciona. E que começa a trazer aquela questão do preconceito. Não, que não isso aqui é ruim, isso aqui não funciona, isso aqui dói. Então, eu falo assim, cada experiência é individual, né? Perfeito. Mas temos tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Depende da necessidade individual de cada paciente. E acho que a pessoa também tem que ver que não adianta ir lá e fazer todos os procedimentos, faz lá hoje e depois esquece. Não usa, tem que ter constância. Né? Não vai usar aí um sérum de qualidade, que hoje em dia, né, igual tem o Bakuchiol, que é excelente para poder minimizar essas rugas, né, as linhas finas, e ele entra na camada mais profunda da pele. Ele é nano-Bakuchiol, ele vai entrando devagarinho, bem na profundidade da pele, dá a produção de colágeno. Isso aí tem que ser todo dia que a gente fala. da Laboderme? Aquele É a sérum. constância. É o sérum? Nossa, ele é muito bom, a eu uso. constância, todos os dias passar. E não é achar que só vale aquele creme caríssimo que você passa lá e te deixou vermelha, né? Não, super vermelho, descamou a pele. Não, agora tá ótimo. É porque tem gente que fala que só funciona quando Exatamente. machuca. Não é, gente. É o cuidado. Inclusive, É fazendo as nossa, camadinhas. São essas Agora, fórmulas inteligentes, né, de hoje que te dá aquela qualidade da pele sem te machucar. Sim. E ter o senso crítico também, né? Porque quando você fala assim, mas não funcionou. Mas o que você fez também em da sua prol parte, né? da sua pele para que esse procedimento funcione? Porque às vezes você vai lá, gasta num procedimento que é cientificamente comprovado, ele super funciona. Mas o que você está fazendo também para manter a saúde dessa pele? Porque às vezes ele não vai funcionar para você, porque você não está fazendo nada para manter a saúde da sua pele. E a gente não tem essa conexão muitas das vezes. A gente acha que resolve, né, com o remédio, a gente acha que resolve com um procedimento estético e que não precisa se esforçar para nada. Sim, exatamente. Tudo na vida é esforço. Precisa de Eu falo né? que E é o o conjunto, né, sucesso Vanessa? só vem antes do trabalho no dicionário. Porque senão, se você não fizer um esforço para você conseguir ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, Então a gente não vai conseguir. E agora, gente, vamos assistir alguns antes e depois para poder ilustrar a fala da Maria? Nossa, eu já tô doida pra ver. Vamos rodar o primeiro. E assim, eu já assisti aos vídeos e são transformações, assim, legais demais. Olha lá. Conta Isso, pra gente. Essa paciente é uma querida. É uma paciente, se eu não me engano, ela está no 80 mais ali. É uma paciente que, normalmente, quando a gente chega nessa idade, a gente preocupa muito mais com a questão da qualidade da pele. Olha, que Exatamente. linda. Então, Meu assim, Deus. o que a gente frisou ali? Trata a qualidade dérmica, literalmente só isso. Foi só isso, gente. Já parece até que foi plástica. Tratamos isso literalmente no rosto dela. Olha, Melhoramos gente, a uma qualidade pele da de pele. qualidade. Já rejuvenesceu muito o rosto dela, para depois a gente continuar com outras necessidades individuais
do rosto dela em questão. Porque tem muito isso, é o que eu sempre falo, tem gente que acha que tratar o rosto é literalmente só o preencher, o contornar, o ficar muito. Gente, o que eu mais trato é isso aqui também, ó. Olha. Essa outra paciente nunca fez nada na vida, trabalha embaixo do sol. Depois de 20 dias com um tratamento, gente, a gente saiu dessa pele toda craquelada, enrugada. Olha só. Para essa melhoria como um todo, assim. Melhoramos algumas manchas, Nossa, amenizamos algumas autoestima da rugas. pessoa, vai. E, gente, ali não tem nada de preenchimento, nada de modinha. É tratamento da pele. Melhoramos o olhar dela também. Agora, esse caso é um caso com derretimento, uma paciente mais jovem, que a gente já trouxe o quê? Mais sustentação, mais embelezamento. É uma outra pegada. É o que eu sempre falo. Gente, tem tanto tratamento que vocês nem imaginam Muitas opções, que a gente pode melhorar. Ah, mas isso aqui é quanto? Quanto que a gente tem que fazer isso, isso, isso? Às vezes faz um tratamento, isso aqui melhora absurdamente. Que a gente 20 anos a menos, aquela É. última ali. Você viu a diferença? Foi E eu fico impressionante. pensando, né, assim, vocês, enquanto profissionais da saúde, que vocês lidam muito com a questão da autoestima da pessoa. Você deve receber alguns retornos, assim, muito que te deixam legal. até Isso é muito balanceada, gostoso, né? gente. Eu falo que isso é o combustível assim, do meu trabalho. É a sensação de, gente, eu tô muito linda, manda uma foto, uma selfie. Aí chega lá, nossa, arrumei um namorado, ai, agora eu vou casar. Aquela paciente mesmo, a última ali que passou, ela noivou, já casou nesse tempo, ela já é minha paciente aí há 2 anos. Ela mudou a autoestima dela, no trabalho dela, é muito mais, sabe? Eu acho isso muito Sente legal. mais segura. Isso que Mais eu falo. segurança, mais segurança, mais autoestima. Eu acho que é a base de muita coisa. E eu gosto de trazer para isso. Eu acho que foi aí que eu me entendi com os procedimentos estéticos, né? Quando eu comecei a perceber o impacto disso na autoestima e como a autoestima também afeta a saúde dessa mulher. Então eu falo assim, a gente tem que fazer aquilo que faz sentido. Você não vai fazer porque fulano está falando que você tem que fazer, porque para se encaixar em um padrão também, né? Tem que fazer sentido, Pra tem que ser para você, você né? se Sim. sentir E bem. quando- Entender, né, igual você falou, Sheila, o que te causa algum incômodo, te entristece e ali o que eu posso fazer para melhorar? E o né? mais importante é você se olhar no espelho e ficar satisfeito com aquela imagem. E se né? reconhecer, né? Porque às vezes modifica você vai tanto. atrás de um padrão de beleza e quando você faz aquilo, fala, mas essa pessoa não sou eu mais, né? Então, é você entender aquilo o que é que vai te deixar realmente feliz. Será Mas que... sabe o que eu acho? Até com essas grandes transformações, eu acho legal demais quando o profissional ele vai fazendo aos pouquinhos mesmo, sabe? É isso que eu sempre falo. Que é igual com de uma a Maria faz muito isso, assim. Você quer fazer tudo? Ótimo, nós vamos começar do começo e a gente E sempre com vai todo melhorando. paciente, todo, tem Né? que ser. A pessoa tem que Devagar, sair dali né? 10% mais bonita, mais jovem, mas não 80% de Porque uma aí não vez. transforma muito. Não, e é igual quando a pessoa, por exemplo, quer fazer um preenchimento labial. Né? De repente, começar com menos. É, exato. E aí a pessoa- Começar do porque, começo mesmo, assim, né? Eu vejo que faz muito sentido. Quando a gente tem essa flacidez da boca, ela começa a diminuir de tamanho, faz sentido realmente a gente fazer um preenchimento labial. Mas será que tem necessidade de colocar aquele bocão aqui, né? Tipo Você linguiça tá entrando- toscana. Tá entrando nos absurdos. Vamos aproveitar essa deixa, gente, porque tá na hora do quadro Que Absurdo. Tá com Sheila? Conta pra gente aí, Sheila, um absurdo que você já Eu ouviu. acho um absurdo as pessoas procurarem pessoas que não são profissionais da área, né? Pessoas isso é um formadas que fazem procedimentos em casa e que levam até a morte. Jesus. Nossa, e a gente já viu tanto aí na várias internet. pessoas. E o que é pior, a pessoa paga, sai da cadeia e as pessoas vão de novo fazer. Não é? Tem casos que a Buscando pessoa só. ou seja, já matou mais de uma pessoa, porque sai da cadeia, vai lá, as Ó, pessoas eu vou te continuam. falar, você falou assim, buscando só preço. Nem sempre, viu, gente? Que tem gente que cobra, às vezes, até mais caro, né? Do que ir num consultório com uma pessoa formada, assim, um profissional, e acha que está economizando. Mas é bom ir no profissional. Ô, Não, Sheila. não abre mão disso. E eu ia falar o seguinte, se morrer tá bom, porque às vezes quando você Dá faz, por tanta exemplo, um complicação. preenchimento, pode dar uma necrose, Sim. né? Aí você
perde ali aquela região, perde a irrigação, Sim. perde tudo. Então, já aconteceu com vários famosos, de às vezes fazer e modificou, mas por causa de uma complicação do procedimento, né? Ainda tem então, isso. aí você tem que se olhar todo dia no espelho e ver o resultado daquela má escolha que você fez. É E verdade. avaliar também, porque eu acho que hoje com a rede social, que ela ajuda muito, imagina, para você expor seu trabalho, para as pessoas te acompanharem, mas a gente não pode ir só por número de seguidor, né? Porque às vezes tem muita gente que vê aquela, nossa, essa aqui é famosa, ela é... Aí ajuda e dificulta muito, porque assim, o pessoal posta muita coisa que a gente fala assim, não tô tem acreditando. Aí a pessoa que não tem informação e está consumindo aquele conteúdo, começa a achar que aquilo é uma verdade. Então, assim, eu fico abismada todos os dias com muita informação falsa, muito sensacionalismo em cima de algum tratamento. Esse tratamento aqui mata, esse tratamento aqui... Gente, não é assim. Calma, peraí. Vamos ver se a indicação, quem está fazendo, se tem procedência. E né? você deve ver muitos absurdos, né? O absurdo que eu acho que está mais vinculado é essa questão tanto do exagero e quanto principalmente essa questão do paciente não entender, às vezes, e procurar só o preço. Qual que é o valor, exemplo aqui, qual que é o valor do Sculptra? Qual que é o valor do Ultraform? Peraí, antes de mais nada, é indicado? Porque às vezes a pessoa manda lá no consultório do WhatsApp e tudo mais, qual que é o valor desse tratamento? A gente até passa uma olha, a partir de quanto... Gente, não tem como. Como que a gente vai tratar o rosto do paciente através de uma foto, através de quero saber qual que é esse tratamento? E se não tiver indicação? A pessoa fala assim, eu quero fazer um Sculptra. Chegar lá, nem é o Sculptra. E ela está procurando, vai chegar em um profissional, vai fazer e vai decepcionar. Então, assim, é o que eu sempre falo. Tem que ter muita seriedade. É rosto, gente. É uma coisa assim, não é um seu cartão corpo, de não que visita. seja mais valioso que o corpo, porque assim, ambos andam juntos. Mas, gente, não tem como tampar o rosto. Vou sair com o quê? Só voltar a usar uma máscara. Então, assim, burca, tem que ter né? muita seriedade, gente. É uma coisa muito séria. E dentro disso aí, eu tenho uma tia mesmo que, assim, já tinha feito vários procedimentos estéticos, nem sabia o nome direito. Foi até paciente da doutora Maria Ruth também. E aí, um dia ela falou comigo, Isabela, eu faço, não adianta. Eu falei, tia, mas o que você está fazendo? Aí eu fui, até acompanhei na consulta com a doutora Maria, e aí a doutora Maria falou assim, mas você não tinha indicação para isso que você fez, por isso que não deu diferença. Olha só. Então, assim, a profissional anterior que tinha atendido ela gastou muito, investiu muito em um tratamento que não fazia sentido para ela. É o velho ditado, quem paga mal, paga duas vezes. Entendeu? Né? Então, Você assim, procura a pessoa é errada bom e vai realmente, pagar. gente, fazer uma avaliação completa, sabe? E eu queria até falar dentro do absurdo, um absurdo que eu acho, que é a pessoa achar que mexer com a beleza, com a imagem, é futilidade. Não é, tá? É autocuidado, é amor próprio. Porque o que às vezes eu vejo, assim, muitas amigas, mas é bobeira eu ficar querendo fazer isso pra mim. Eu falo, pra você é o seu maior investimento. Cuide de você. Não fica achando que é bobeira porque fulano acha que é futilidade. Problema de fulano. Você tem que cuidar de você, da sua imagem, do que você vai ver todos os dias. Se tem uma coisa que a gente é obrigado todo dia a ver a cara da gente. E o complexo, né? A pessoa, às vezes, fica com complexo a vida inteira. Assim, não é do rosto, mas eu tinha orelha de abano. Meu cabelo muito fino. Aí, era isso aqui o tempo todo, a minha orelha de fora. E eu sofria muito bullying na escola. Às vezes eu entrava na sala, os colegas falavam assim, você quer ligar na sua casa? Pede orelhão da Sheila. Isso eu escutava todo dia. E era assim mesmo. Era. Aí, foi a primeira coisa que eu fiz. Juntei meu dinheiro, foi a primeira coisa. Com 27 anos, eu fiz a plástica. Resolveu. E resolvi o problema. Nossa, assim... Você tem foi muita uma paciência. felicidade. A orelha rapidinho, Uma assim, só para felicidade. a deixa, a otoplastia é um dos tratamentos que a gente mais realiza no consultório, porque tem 2 tipos. A cirúrgica, que foi a que a Sheila fez, e hoje em dia, juro, 95% dos pacientes que têm indicação, a gente consegue fazer uma otoplastia fechada, que é não cirúrgica. Não tem corte. Mesmo? Gente, é permanente. Sério, eu faço a partir de 7 anos de idade. Eu vi que você fez de uma criança, eu fiquei Olha boba. só. Gente, é Eu surreal. nem sabia Muda desse a vida. Isso pode ajudar muito. Muda. Por isso que eu falo, gente, não é só botox, não é só preenchimento. Tem uma gama de né? Tem que tratamento. individualizar. Você tem que ver você tem que ver o que te incomoda
ir numa consulta para entender as opções para aquele ponto, né? Hoje em dia tem muita coisa. Eu tô numa curiosidade aqui, gente, para saber o absurdo da Vanessa. Conta pra gente, O Vanessa. absurdo já tive em consultório a paciente fazendo diversos procedimentos estéticos, um em cima do outro, e ela não comia nada de verdura e legumes e nem frutas, nada de vegetais. Então, assim, o que adianta a gente fazer esse tratamento externo se a gente não está fazendo o interno? E eu vou falar que isso começa de dentro para fora. Então, a gente estava falando da perda de colágeno, a gente estava falando da questão do tônus muscular. O que a gente vai conseguir garantir que esse procedimento estético ele tenha sucesso é justamente como você preparou o seu corpo para esse procedimento. E aí eu vou falar até da vida, né? Como que você conduziu desde criança a sua alimentação até hoje? Foi uma alimentação variada? A gente fala que a alimentação do dia ela tem que ter pelo menos 5 tipos de vegetais com cores diferentes para a gente atingir a nossa demanda. De vitaminas, a vitamina C ela é muito importante para a nossa pele, a vitamina E ela é muito importante, a vitamina D também, dos minerais, o zinco, ele é de extrema importância, por exemplo, para a questão da flacidez da pele, ele mantém a estrutura muscular. Então, se a gente tem a deficiência de zinco, não vai conseguir fazer essa estruturação, o procedimento, ele vai ser relativamente efetivo, se for. Porque se a pessoa estiver muito desnutrida, ela não vai conseguir. E quantas pessoas que estão aí em casa assistindo a gente conseguem bater 5 vegetais por dia com cores diferentes? E aí, o que a gente pensa em 5 vegetais ao dia com cores diferentes? É tipo, no meu almoço, eu coloco 3 vegetais. Então, eu posso comer, por exemplo, um alface, que é rico em vitamina C, um tomate, que é rico em vitamina A, licopeno, importantíssimo para a saúde da pele. E posso colocar uma cenoura também, ou uma beterraba. E aí, 2 vezes ao dia eu como uma fruta. Olha, eu posso comer uma laranja, que é rico também em vitamina C, uma goiaba, um kiwi, uma mexerica, um morango, que vai também me enriquecer dos minerais, não só das vitaminas. Num outro horário, eu como uma outra fruta de outra cor. Então, a Sheila falou de constância. Se a gente colocar isso como metodologia, constância na nossa vida, para poder consumir esses vegetais, perfeito. E aí eu vou falar um pouquinho que a doutora Maria falou sobre a questão do vegetarianismo e veganismo. A gente tem que ter um certo cuidado, porque o ferro ele é muito importante e a irrigação da pele ela é muito importante. Se eu não tenho uma pele vascularizada adequadamente, o nutriente não vai chegar. Também não adianta eu comer, porque ele não vai chegar lá. O sangue não vai levar esse nutriente até a pele. A K2 é bom para isso, não é? Também, mas o ferro, ele é essencial. Por quê? Porque é ele que vai formar a hemácia. Então, se eu não tenho ferro ali para poder formar essa hemácia e esse sangue ser um sangue de boa qualidade, eu não levo o nutriente. Então, às vezes o paciente ele é vegano, é vegetariano, ok, tudo bem. Mas ele tem que avaliar como está essa ferritina e como que ele vai fazer para ofertar esse ferro nessa alimentação. Suplementar, né? Eu ia falar, seja em origem alimentar, quando a gente combina, por exemplo, as leguminosas, o feijão, um grão de bico, uma lentilha, com uma fonte de vitamina C. Porque o ferro de origem vegetal ele não é absorvido se não tiver vitamina C. Então, eu posso comer um pratão de couve, não tem nada de vitamina C ali, não vai ser absorvido o ferro dessa couve. Aí pinga as gotinhas de limão, né? Exatamente. Isso é dica, hein, gente? Então, se a gente não faz essa perfusão capilar adequada, não adianta. O indicado, então, seria essa pessoa que está interessada em se cuidar, obviamente, um acompanhamento, né, nutricional também. Acho que fazer os exames para entender as carências e suplementar aquilo que faz realmente sentido. É esse o caminho. Exatamente. E aí, dependendo de como está o desequilíbrio desse organismo, a gente fazer um tratamento de 3 meses antes, para que a gente consiga fazer esse aporte de nutrientes adequado e aí, então, ele tenha sucesso
no tratamento. Inclusive, uma diquinha aqui, ó, 2 tratamentos principais, vários vão compatibilizar com essa questão nutricional, mas 2 principais, se não tiver vinculado, que é o que eu mais indico, né, e para Nutri e tudo mais, é a questão do melasma. Porque não adianta usar skincare muito bom. Eu passo filtro solar e uso skincare. Tá, mas e o que mais? Não adianta fazer procedimento dentro da clínica se não desinflama o intestino. Então, melasma, com certeza, ali, número 1. E número 2, o bioestímulo de colágeno. Por que tem gente que faz um colágeno, vamos supor que esse é o indicado para ele mesmo, fez direitinho, técnica correta, e eu não tive um resultado legal? Com certeza, a inflamação do organismo. E aí eu vou puxar de trás para frente aqui o gancho dela, falando do bioestímulo de colágeno, depois falar da questão do melasma, intestino, né? O que acontece? Para a gente formar colágeno, o que a gente precisa mesmo são os aminoácidos essenciais. Glicina, prolina e hidroxiprolina. Se não tiver esses 3 aminoácidos essenciais, a gente não tem essa formação de colágeno. Então, o paciente às vezes toma o colágeno, mas ele tem uma baixa ingesta proteica ao longo do dia. E aí eu tenho que bater pelo menos 1 grama de proteína por quilo de peso de ingestão dessa proteína ao longo do dia. Por quê? Porque senão eu não vou oferecer a quantidade de aminoácidos essenciais para que esse colágeno ele seja formado. Então, um paciente vegetariano, por exemplo, se ele não estiver cuidando muito bem da oferta desses aminoácidos essenciais, não vai ter sucesso no tratamento. Mas um paciente, por exemplo, que usa as canetas também, que está comendo muito pouco, tem muito pouco apetite, e às vezes a única refeição que tem proteína é no almoço, ele também não vai ter sucesso nesse tratamento. Então, ele tem que cuidar disso. Não adianta... Teve um outro programa que a gente falou de pele, que a seguidora que estava assistindo, ela falou assim, não falou do colágeno, o colágeno é tão bom. O colágeno é ótimo, desde que seja um colágeno que vai oferecer esses 3 aminoácidos essenciais e que ele também tenha outras coisas envolvidas, por exemplo, um ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico, entrando, não só colocando, ele vai... mas via alimentação também... O que ele vai fazer? Retenção de água. Peraí, tem alimento com ácido hialurônico? O próprio colágeno, ele vem já... mas vezes, não é na comida, não, né? Aí, o que acontece? Aí era milagre. Eu quero, né? Eu ia comprar uma caixa agora, eu já ia lá. Mas o que acontece? Ele faz a retenção da água. E aí, a gente precisa dessa água. Por que a gente envelhece? Porque a pele vai desidratando também. Então, uma dica de ouro, super barata, super fácil e que vai dar outra cara para sua pele: hidratação. Se hidrate. Porque se você não bebe água, não vou falar que bebe água de cocô agora. Se você não bebe água, a sua pele vai ficar cada vez mais enrugada. E você que está aí em casa pode fazer a experiência. Tira uma foto hoje da sua pele. Você que toma pouca água, tira uma foto hoje da sua pele e começa a bater a sua quantidade de água necessária, que, de forma geral, o cálculo é 35 ml de água por quilo de peso. Então, a gente multiplica. Uma pessoa que tem 100 quilos, para ficar fácil a conta aqui, 35 vezes 100, 3,5 litros. Aí, começa a fazer isso durante uma semana, depois tira a foto de novo. Você já vai ver diferença na pele e no rosto por causa dessa hidratação. Vale outros líquidos ou só a água? Não, a água é para hidratar. Os outros líquidos é para eu oferecer. Não entraria um chá? Para bater essa quantidade, essa meta de água, não. Por quê? Porque aí ele vai vir, às vezes, com algum... pode ser diurético, né? Por exemplo, chá de hibisco, chá de cavalinha. Aquele chá, aquele Ice Tea. Eu só tomo isso em casa. Não, por favor. Nem água com gás, por favor. Nem água com gás não contabiliza. Água também. Não, o Ice Tea é industrializado, tem corante, tem, às vezes, um adoçante ali no meio. Não, e aí zero. A gente... Eu tomo zero. Esse é o adoçante. Porque o Zé ele é adoçado, só que ele é adoçado com adoçante. Aí a gente vai para um outro ponto. Nem café em cápsula, que é a questão A café eu já não tomo. É a questão das toxinas. Aí tá no café em cápsula, por exemplo. Mas quando a gente tem um excesso de toxina, essa toxina
ela vai aumentar a oxidação da pele, a inflamação dessa pele. E aí eu não vou ter essa resposta do tratamento estético, que eu tenho certeza que ele tem o potencial de fazer tudo de bom, igual a gente viu ali, né? Mas se você estiver muito intoxicada, você tem aquela resposta inflamatória mais alta. E muitas das vezes, a bolsa, por exemplo, debaixo dos olhos, é indicativo que a pessoa está muito intoxicada. Ela tem um excesso de toxina circulando. Ai, meu Deus. Naquele corpo. E aí, Senhor, tô preocupada isso mora agora. muito também, não só pela ingestão, mas pela fragilidade intestinal. Então, com o intestino mais permeável. E se eu tiver alguma alergia alimentar também da bolsa? Vai da bolsa, porque Então é o seu isso. intestino está permeável. Acho que foi Então, isso, ele está absorvendo mais vitaminas e minerais. Tô achando. Inclusive, assim, no consultório, a gente faz o exame de alergias alimentares. Para quem consulta comigo, por exemplo, que é online, que não mora em Belo Horizonte, é possível a gente encaminhar o kit para a pessoa fazer a coleta em casa e a gente avalia também a questão das alergias alimentares. Qual que é o problema da alergia? Torna esse intestino... quando eu não consigo fazer a digestão do alimento, eu vou ter essa alergia porque eu não consigo fazer essa digestão adequada, ela vai ficar ali virando, esse alimento vai ficar ali virando alimento para a bactéria do mal crescer. E aí, além de aumentar a produção de histamina, a irritação da mucosa por causa disso, mas as bactérias crescem, fermenta muito, irrita o intestino, e aí os gases, né? E aí, eu gosto de pensar que o intestino é como se fosse o muro de uma casa. Quando tem esses gases, é como se viesse um ladrão ali e marretasse o muro todo, ficasse cheio de buraco. Quando meu intestino está íntegro, o muro da minha casa é íntegra. Só vai entrar no meu corpo quem passar pela portaria. Quando ele não está íntegro, vai entrando pelos buracos. E ali vai criando resposta inflamatória. Por quê? Porque o corpo olha, não reconhece aquele nutriente que está entrando, ou aquela toxina, ele vai criar mecanismos de resposta imunológica para combater o que vai inflamar o corpo. E aí vai trazer, então, essa resposta inflamatória alta, que faz com que a gente não consiga o melhor dos resultados no tratamento estético. E na questão... É um conjunto mesmo, né? Tem que fazer tudo, gente. E na questão do melasma, especificamente, aí a gente já tem um outro processo, porque tem o processo inflamatório, mas tem o processo hormonal. Então, quando a gente tem uma alteração da microbiota intestinal, a gente costuma ter um supercrescimento de bactérias específicas que fazem parte de um nicho de bactérias chamado estroboloma, que elas estão ali no intestino para fazer recaptação de estrogênio. O nosso fígado pega o excesso do estrogênio, ou estrogênio ruim, que não é para ficar no corpo, e joga para o intestino. Essas bactérias, elas têm a capacidade de reconjugar esse estrogênio para ser reabsorvido. Então, a gente começa a absorver mais esse estrogênio, tem um aumento desse estrogênio. E aí, muitas das vezes, você está tratando o melasma, mas você não está olhando o seu intestino. E aí, esse tratamento não está fazendo o efeito esperado, porque tem aquelas bactériazinhas lá que estão aumentando o seu nível de estrogênio e também estão aumentando a resposta. São muitos fatores, né, Vai? Eu acho que a gente podia, inclusive, fazer um programa só sobre melasma. Eu acho, inclusive com a Sheila, com os produtos da Lavader. Nesse momento, pra gente assistir um depoimento que a gente tá assim, já no finalzinho do programa. Eu queria muito que a gente conseguisse rodar o depoimento 1. Vamos ver? Quem trabalha com a música sabe que a gente é muito cobrada pela imagem e eu sempre tive muita insegurança com essa região aqui do meu rosto, né? O papinho sempre me incomodou, uma coisa genética, as tias têm, enfim. Eu tentava, mas meu olhar ia sempre para esse detalhezinho aqui, né? Nas fotos, nos vídeos. Eu ter encontrado a doutora Maria Ruth foi um presente, né? Já acompanhava os trabalhos dela e era meu sonho. Ela teve uma sensibilidade incrível com o meu rosto, o resultado da lipo ficou super natural, ó. Deu até um contornozinho. Eu tinha um papão, agora não tem papo mais, olha que maravilha. E tô mais tranquila, né? Curtindo mais me olhar no espelho, nas fotos, fazendo selfie, sem ter que preocupar com o ângulo da câmera. Doutora Maria, obrigada por cuidar da minha autoestima com tanto profissionalismo. Amei, amei, amei. Tô amando. Obrigada por tudo, viu? Beijo. Gente, que linda! Queria aproveitar o depoimento dela para jogar uma pergunta, assim, Maria.
procedimento estético é um luxo inacessível? Porque muita gente fala isso. Eu não acho que seria um luxo, acho que tem mais a ver com esse cuidado, essa autoestima. Se isso for um luxo, gente, então vamos todo mundo luxar. É autoestima, gente. A gente tem que se cuidar, tem que se amar, porque senão quem vai fazer isso por nós? A questão de ser inacessível, tem vários fatores que a gente tem que avaliar. Assim, eu quero fazer 10 tratamentos. Eu posso fazer um e daqui a um ano eu faço outro? Tá tudo bem. Vamos de acordo com a linha ali. Então, eu acho que dependendo da necessidade individual, é acessível sim, tá? Levando por esse ponto. E assim, falando de acessibilidade também, um fator que eu até comentei com você, eu ministro o curso, sou professora também, e esse é uma porta de entrada muito legal, às vezes para pacientes, além de profissionais que querem ali melhorar a técnica, né? Que fazem vários tratamentos com um preço muito acessível. É muito legal. Inclusive, depois a gente pode deixar Vamos colocar na tela o telefone, Instagram, para acompanhar lá, que a gente vai soltar agora na próxima semana a data do curso. Onde que é, Maria? O curso vai ser aqui em Belo Horizonte mesmo. Aqui em BH. Aqui em BH mesmo. Sempre, já é a 11ª edição. Você vai precisar de paciente modelo? A gente sempre seleciona paciente Já modelo. vou me inscrever. Não é gratuito, Viu? mas é um Cris, preço super pessoal, acessível ali, de material, e vale muito a pena. E eu falo, todo paciente que vai ali, depois ele cria um hábito, né? Um hábito e vai no consultório tranquilamente. É uma boa oportunidade para quem legal. quer investir, né? E assim, vai pagar um preço menor e consegue já ir. Quem nunca fez, por exemplo... E não é porque é curso nossa, é curso. Não, gente, mesmo material, mesma técnica, mesma quantidade. Eu sou chata para isso, é tudo igual E com a profissional acompanhando. comigo do lado. Exatamente. Gente, minuto final aqui. Queria que cada uma deixasse uma dica bem rápida para quem quer cuidar da pele, envelhecer bem. Vamos lá, Sheila. Bom, a minha dica é sempre fazer, né, os procedimentos que cabem a você, mas também não esquecer do dia a dia, a constância. Né? Usar um bom produto, que não precisa ser o mais caro, mas que seja de qualidade, que hoje tem muito produto bom, igual o Sérum da Laboderm, que tem o Bacuchiol, que é excelente para tratamento de linhas finas, para poder produção de colágeno. Então, olhe lá no site, lá no Instagram da Laboderm, que é muito bom para usar entre os tratamentos, né, e da constância do dia a dia. Ótimo. E você, Vá? A minha dica é você olhar para o seu cocô. Porque, exatamente, se o intestino não estiver funcionando bem, vai aparecer ali nas fezes, que eu falo que padrão ouro de cocô é a salsichinha. E se ele não estiver funcionando bem, você não tem absorção dos nutrientes para essa pele, essa água que vai entrar vai ser uma água suja, cheia de toxinas, e aí você não vai conseguir o resultado necessário para que a sua pele responda, inclusive, para os procedimentos estéticos. Nossa, ótima dica, gostei. E você? A minha dica é o que eu sempre falo, é procurar um bom profissional que tenha ali uma procedência e começar o tratamento que seja o básico. Faz o básico, daqui a um ano faz o básico. E entender, gente, sair dessa questão do comodismo, desse preconceito por falta de informação e entender mais sobre o tratamento para se sentir melhor. Perfeito, meninas. Foi um prazer receber vocês. Amei. Espero que voltem. Obrigada. Foi ótimo. E fica a reflexão, né? Se permita cuidar de você, com foco na saúde, no autocuidado, no amor próprio, na autoestima. Não por pressão, né? Ou pela necessidade de se encaixar em padrões. E lembre-se, né? Tudo começa de dentro para fora. É isso, De Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições no @tvhorizonte.oficial. Lá no Instagram você participa das nossas enquetes, interage com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau.